Essa questão de geometria do dono da embarcação é uma questão muito complexa. Realmente é a questão mais difícil aí do Enem. Mas vamos lá, eu não vou ler o enunciado, eu só vou interpretar o enunciado. Então, o que acontece? Esse navegador, originalmente, ele ia do ponto P para o ponto Q. Ia demorar 4 horas para fazer isso. E depois, do ponto Quebec para o ponto Romeu, mais 2 horas. Então, originalmente, ele tinha que fazer isso. Ele tinha que fazer 110 graus aqui e depois, olhando aqui na bússola, né, 90 graus aqui. Tudo bem. Só que ele não fez nada disso. Ele fez 340 graus para cá, na parte verde, usando 4. Usando 4 horas, né? E depois mais 2 aqui. Quando ele chegou no ponto tango, é que ele percebeu que estava errado. E a questão quer saber quantas horas, né? Quantos metros, né? Deixa eu ver aqui. Quantas horas e quantos graus. Como ele está falando aqui quilômetros por hora, se eu adotar 1 quilômetro por hora, fica a mesma coisa que essas horas, tá? Então, esse mesmo número eu vou usar como resposta, porque dá no mesmo, já que ele não falou a velocidade. Então, vamos lá, olha. Então, originalmente era 110 para cá e 90 para essa linha. Chegar no ponto Romeu. Ele fez tudo errado. Ele fez 340 para cá, no verde, com 4. Depois, 90 novamente no 2. Chegou no ponto T. No ponto tango, ele percebeu que estava errado. Bom, como que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai falar o ângulo e a distância, né? Então vamos começar daqui, olha. Se ele fez 340 no errado, em relação ao norte, quanto que tem aqui de ângulo? Eu já pus até essa linha vermelha para me basear. Se ele fez 340, então aqui tem, para chegar na reta, 20. Ele estava aqui, ele fez 340. Aqui tem 20 graus. Muito bem. Então, a somatória aqui dessas duas, vou colocar aqui, olha. Eu tenho um ângulo de 130 graus. Se eu puxar uma reta aqui, olha, paralela, essa reta vai ter o mesmo tamanho que essa, porque isso aqui é um paralelogramo. Eu já fiz aqui uma linha para gente, olha. Então, novamente, aqui eu tenho 150 graus, que é o 110 mais o 20. Desculpa, que é 130, né? 130 graus. Já está complicado, né? Se a gente complicar mais, 130 graus, que seria o original, né? Que seria o 110, que ele deveria ter feito, aqui, mas o que ele errou aqui, ele foi para o 340, então essa diferença é 20, 20 mais o 110, 130. Ok. E que se eu puxar essa reta paralela, eu tenho um paralelogramo aqui. Vou colocar aqui os valores. Aqui é 4, aqui é 4,
Aqui é 2 e aqui é o 2. Muito bem. Aqui virou um triângulo, olha. Nesse verde aqui é um lado do triângulo. Nesse abóbora aqui é um lado do triângulo. Nessa linha também, que é paralela àquela, portanto tem a mesma distância. Então vamos lá, a primeira coisa que eu tenho que saber é a lei dos cossenos. Tá? Então vamos lá. O que diz a lei dos cossenos? Que um determinado valor, vamos supor que aqui eu vou colocar A, um B e o C, por exemplo. Então, um lado ao quadrado, C ao quadrado, é igual ao outro lado ao quadrado, mais o B ao outro lado ao quadrado, menos duas vezes a multiplicação de A e B, vezes o cosseno do C, cosseno do ângulo oposto. Ok? Então, um lado ao quadrado é o segundo lado ao quadrado mais o terceiro lado ao quadrado, menos duas vezes, fixo, esse 2, AB, multiplicação dos outros dois lados, vezes o cosseno do ângulo oposto ao que eu estou pondo aqui, né? Seria esse. Então, vamos aplicar essa fórmula nisso aqui. Se eu tenho aqui x nessa linha pontilhada, que é que eu quero saber, como que ficaria? Olha, baseando nisso, correto? Então, vou escrever aqui, olha, aqui embaixo. X ao quadrado, a lei dos cossenos. X ao quadrado é igual ao quê? O que ele diz lá? Um lado ao quadrado, né? O outro lado ao quadrado, ó. A ao quadrado, que para mim seria 4 ao quadrado, mais o segundo lado ao quadrado, b ao quadrado. Seria esse outro 4 aqui. Mais duas vezes a multiplicação dos dois lados, AB. 4 vezes 4. Vezes o cosseno do ângulo oposto. Então, seria o que? O cosseno desse ângulo aqui, que é o ângulo oposto ao x, que é 130 graus. Muito bem. Vamos pegar aqui um slide para eu poder passar isso a limpo, né? Então, x ao quadrado vai ser, vou colocar aqui, ó, x ao quadrado vai ser o 4 ao quadrado aqui, que é 16, mais o outro 16, que é o outro lado, menos duas vezes 4 vezes 4, 16. 16 vezes 2, 32. Vezes o cosseno do ângulo oposto, né? Que aqui seria o cosseno de 130. Cosseno de 130. O que ele me deu aqui como uma dica, né? Para eu usar 0,64 por cosseno de 50. Então vamos lá. O 130 e o 50 são ângulos suplementares, cuja soma dá 180, né? Então vamos lá. Vamos olhar aqui. Aqui eu tenho o ciclo trigonométrico, 0, 90, 180, 270.
Então, se aqui é o ângulo de 50 graus, que ele me deu, né, o valor, para eu usar 0,64, certo? Olha aqui, ó. 0,64 para cosseno de 50. O 0,64 aqui, o cosseno é o eixo x, né? 130, vamos supor que estaria aqui, por hipótese. Você veja que 130 e 150, se eu somá-los, eles são ângulos suplementares, e vai dar 180. Então, o que existe? Que o ângulo suplementar ele é o oposto ao outro, né? Então, aqui ele é negativo em relação ao 0,64. Ó. Então, como você tem o cosseno que rebate na ordenada, na abscissa, né? A abscissa, para não esquecer, que é o x, aqui é o y. Quando você tem um valor aqui de um determinado ângulo, o suplemento do ângulo para somar 180 é o mesmo valor, só que negativo, ó, porque aqui é o zero, né? É o negativo. Mesmo valor, mas é negativo. Se fosse o caso do seno, não. O caso do seno é o mesmo valor positivo. Então eu já sei que o cosseno de 130 é menos 0,64. Então vamos lá na fórmula. 0,64. Agora vamos fazer essa conta. 32 vezes 0,64. Então vou fazer aqui, ó. 0,64 vezes 32. Que dá 8, aqui dá 12, vai 1. Que dá 12. 18 e 1, 19. 8, 4, 10 vai 1, 11. 10 e 48. Menos 10 e 48, que é negativo, mais 32. Então, 32 menos 10 e 48. Aqui fica 2, aqui fica 5, aqui fica 1, aqui fica 2. Então, fazendo essa conta, eu vou ter que x ao quadrado é 52,48. Isso implica que x é a raiz quadrada de 52,48. E raiz quadrada de 52, se fosse 7, seria 49. Então é mais. Se fosse 8, seria 64. Então ele está entre 7 e 8. Então, olhando nas respostas, que veja, o x é o que eu quero aqui, né? Entre 7 e 8. Olhando nas respostas, o que eu tenho aqui? Ah, pode ser essa e pode ser essa. Essas aqui não. Porque tem que estar entre 7 e 8, né? E agora em relação aos graus, 135 e 45. Veja, se eu olhar aqui pelo gráfico,
Vindo daqui, dessa posição para cá, olha como é que está a angulação aqui, né? Não pode estar 45 graus. 45 graus estaria aqui, né? Se eu estou num ponto aqui, então está para baixo. Então estaria aqui, como está dizendo a bússola, 135 graus. Então a resposta é A de amor. Simples assim.